Dízimo. Quando nós ouvimos essa palavra, o que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Dinheiro, né? 10%. Dízimo na Bíblia nunca foi relacionado a valor monetário. Isso é fato de Gênesis a Malaquias. Dízimo nunca foi relacionado a dinheiro. Estava meditando hoje de manhã acerca desse entendimento do dízimo e um tempo atrás eu gravei sobre o significado profético do dízimo de Abraão e o significado profético do dízimo de Jacó, que fala acerca da igreja, né? Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra. Nós somos os despojos que Cristo resgatou na cruz do Calvário, conforme está escrito em Colossenses 2:15. E também Jacó, ele prometeu dar o dízimo de tudo que o Senhor desse para ele, e no entendimento profético nós vimos que em vida Jacó não ofereceu dízimo para o Senhor, mas ele vai oferecer na ocasião da volta de Jesus, em que nós seremos colhidos na ocasião da volta de Jesus, e no reino milenar Jacó oferecerá esses dízimos para o Senhor. E nesse mesmo entendimento eu vou deixar no comentário os 2 vídeos que eu gravei acerca do dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó. E somado a esses 2 vídeos, nós vamos ter um entendimento aqui muito maravilhoso acerca desse entendimento. Deuteronômio capítulo 16, eu vou ler aqui do versos 8 a 16, que os dízimos eram entregues 3 vezes ao ano na ocasião das festas, dos tempos determinados do Senhor. Vamos ler aqui. Sendo que dessas 7 festas fixas do Senhor, por 3 festas eram entregues esses dízimos. Na festa dos pães ázimos, na festa dos Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E vamos meditar aqui, queridos, acerca da igreja. Nós vamos compreender todo o processo da edificação da igreja. Os pães ázimos, Pentecostes e tabernáculos. Começo, caminhada da igreja e fim da igreja. Vamos meditar? 6 dias comerás pães ázimos. Deuteronômio capítulo 16, versos 8 a 16. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas, dos Pentecostes, ao Senhor teu Deus. O que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome, que era em Jerusalém. E lembrar-te-á que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. 3ª festa aqui, em que eram entregues os dízimos. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o teu levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar em que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso, certamente te alegrarás. E no verso 16, de Deuteronômio 16, então, 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, em Jerusalém. Na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, que são os Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, eram 7 festas fixas do Senhor. Se nós lermos Levíticos 23, nós vamos compreender. Dessas 7 festas, 3 eram grandes festas. 3 grandes reuniões que acontecia na festa dos ázimos, que é um dia após a festa da Páscoa, em que o povo apresentava os dízimos das suas primícias. Depois, na festa dos Pentecostes, 49 dias depois da festa das primícias,
No 50º dia, o povo retornava para poder oferecer a segunda colheita, o dízimo das primícias da segunda colheita na festa dos Pentecostes. E na segunda temporada das festas, no mês 7, o povo oferecia a terceira colheita, o dízimo dessas primícias na festa dos tabernáculos. E nós vamos compreender, queridos, acerca da igreja nestes 3 atos de entrega dos dízimos. Se os irmãos ouvirem os áudios os vídeos que eu indiquei para os irmãos, o significado profético do dízimo de Abraão e o significado profético do dízimo de Jacó, que representam a igreja, os dízimos do Senhor, somado com esse entendimento que nós vamos ter aqui, nós vamos compreender de forma mais plena o real significado do dízimo na palavra de Deus. Então, sabendo que o dízimo era colhido 3 vezes ao ano, na ocasião das festas, então vamos meditar na primeira festa em que os dízimos eram oferecidos. O apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Então, na Páscoa o Cordeiro foi sacrificado, Jesus Cristo morreu por nós e nos fez novas criaturas. E uma vez novas criaturas, nós devemos transformar a nossa mentalidade para o padrão da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Ele agora está se referindo à festa dos pães ázimos. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então a igreja nasceu de novo e ela precisa se transformar pela renovação da sua mente. Então essa é a primeira festa da entrega dos dízimos. Está falando da igreja. Agora, festa dos Pentecostes. Atos 2, do 1 a 4. Em cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nascemos de novo, estamos em processo de transformação da nossa mente, festa dos ázimos, primeira entrega dos dízimos, segunda entrega dos dízimos, Pentecostes. Nós precisamos, queridos, do selo do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo. Levíticos 23, 15 a 17, falando acerca da festa dos Pentecostes, está escrito: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que o trouxerdes o molho da oferta movida, dos pães ázimos, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias, Pentecostes. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, representando judeus e gentios unidos, De 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são para o Senhor. Então, no dia de Pentecostes, o segundo oferecimento dos dízimos fala acerca da igreja revestida, cheia do Espírito. E o Espírito, queridos, é o penhor, é a garantia da nossa herança eterna, é a garantia para a terceira festa da entrega dos dízimos nos tabernáculos. Efésios 1, 13 e 14. Em que vós estáis em Cristo, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Em 2 Coríntios 1, versos 20 a 22, porque todas quantas promessas há em Deus, nele são o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito, a garantia do Espírito em nossos corações. Então, novas criaturas, processo de renovação da mente, revestidos do Espírito, terceira entrega dos dízimos na festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, queridos, é o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja.
judeus e gentios, na ocasião da sua volta, e as bodas do Cordeiro, o reino milenar. Zacarias capítulo 14, versos 8 e 9. Naquele dia, aqui o contexto da volta de Jesus, milênio, também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, porque o centro, o governo de Cristo na terra, o centro dele vai ser em Jerusalém. Águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Milênio. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E no verso 16 de Zacarias 14, dentro do mesmo contexto, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Terceira entrega dos dízimos. Então, Deuteronômio 16:16, 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar em que escolher. Festa dos pães ázimos, na festa das semanas, que são o Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, os dízimos eram colhidos 3 vezes ao ano na ocasião das festas. E os dízimos somos nós, queridos. E todo o processo é, através do Cordeiro de Deus, na festa da Páscoa, que morreu por nós, nos transformou em novas criaturas na ocasião da sua ressurreição, e nós temos que celebrar a festa dos pães ázimos, primeira entrega dos dízimos, sem o fermento da maldade, renovando a nossa mente pela palavra, e na segunda entrega dos dízimos, dia de Pentecostes, revestimento do Espírito, selo do Espírito, que é o penhor para a terceira entrega dos dízimos, que é na festa dos tabernáculos, que é quando o Senhor Jesus voltar e vai colher a sua igreja, judeus e gentios, para reinarem com ele nesta terra por 1000 anos, em que celebraremos a festa dos tabernáculos. Então, queridos, dízimo tem um significado profético maravilhoso, falando acerca da igreja, as colheitas de Jesus. Amém? Jesus Cristo foi semeado na terra como trigo, Jesus falou isso em João 12, e brotou da terra trazendo consigo muitos frutos, que somos nós. Nós somos os dízimos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, quando nós tiramos da nossa mente a ideia errada de que dízimo é dinheiro, o Espírito nos revela essas verdades tremendas. Então, dízimo é algo maravilhoso, profético, e infelizmente, 99,99% das igrejas pregam dízimo como dinheiro. Infelizmente. Mas é tempo de restauração de todas as coisas. E Deus vai restaurar a sua palavra para poder nos preparar para que possamos estar prontos para experimentar da sua volta. Jesus Cristo, ele não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. Ele vai buscar uma igreja sem mancha, nem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E haverá uma restauração de todas as coisas. E uma restauração sem a palavra restaurada não é restauração. Então a palavra de Deus está sendo aos poucos restaurada para aqueles que o buscam de todo o coração. Amém, queridos? Dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. Dízimo somos nós, a igreja do Senhor Jesus, judeus e gentios unidos nele, para a honra e glória do Pai. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.